Bom, seja bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso. E aqui a gente vai falar sobre a sétima variável que influencia na sua pesquisa em UX. A gente está chegando lá no final, né? Então a gente vem vendo nas aulas passadas todas as variáveis que vão impactar a sua pesquisa em UX. Então, toda vez que você começa uma pesquisa em UX, é, o cenário da sua pesquisa ele vai mudar. E isso vai impactar principalmente qual o método de pesquisa que você vai usar. Então, se você é uma pessoa hoje que, quando começa uma pesquisa, fica ali paralisada sobre "Bem, qual o método de pesquisa que eu vou usar, como é que eu vou fazer aqui, esses elementos, essas variáveis, elas vão ajudar você a escolher esse método. Então, nas aulas passadas, a gente vem vendo as principais variáveis que vão impactar ali a sua pesquisa e a escolha dos métodos. Então, a escolha do seu método e a sua pesquisa vai variar muito a depender do tipo de artefato, é um produto, é um serviço, é digital, não é. É o tipo do usuário, é um usuário B2B, B2C, é um usuário interno, é um usuário externo, é o tipo de contexto, então é uma empresa privada, é uma empresa do terceiro setor, é de um segmento que eu conheço, que eu não conheço, né? A sua pesquisa ela vai ser impactada pela etapa da pesquisa que você vai estar fazendo. Então, eu estou fazendo a pesquisa UX para validar algo, ou é para medir algo, ou é para explorar um cenário, né? Então, todos esses pontos que a gente vem vendo nas aulas, eles falam muito sobre esses principais impactos na sua pesquisa que vão fazer os cenários eles irem mudando. E nessa aula a gente vai ver o que eu chamo da sétima variável, que é o modelo de trabalhar a pesquisa. Então, esse modelo, ou seja, a gente hoje pode trabalhar a pesquisa em um produto ou em um serviço em diferentes formatos, né? Então, por exemplo, quem trabalha em modelo ágil trabalha num formato específico de pesquisa. Quem trabalha sob demanda, por exemplo, tem uma outra forma de trabalhar a pesquisa. E esse formato ele vai impactar também os métodos que você escolhe e principalmente o foco na pesquisa que você vai dar. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre esse modelo de trabalhar a pesquisa. Então, hoje, basicamente, a gente tem dois modelos que a gente pode trabalhar a pesquisa, né? Principalmente esses dois, ou variações desses dois. Então, quais são esses dois modelos? É o que eu chamo de ciclo contínuo ou sob demanda. O que é o ciclo contínuo, né? Então, a gente pode trabalhar a pesquisa hoje de um produto ou de um serviço, deixa eu pegar a caneta aqui, de uma forma que eu chamo de ciclo contínuo, onde o método ágil de trabalhar, ele está muito aqui, né? Então, trabalha ali um design sprint, eu trabalho ali um Scrum, é muito aqui, né? Então, o que é o ciclo contínuo? É quando você tem um produto, vamos pegar aqui o exemplo de um produto digital, um site, e você faz ciclos contínuos de pesquisa nele. Então, você está sempre olhando para o mesmo produto, e você tem ciclos de pesquisa. Então, eu tenho uma semana que eu vou fazer uma pesquisa para esse produto e vou chegar no resultado. Depois eu vou fazer mais um ciclo de pesquisa, sei lá, mais uma semana e vou chegar em outro resultado. Depois mais um ciclo e assim você vai seguindo. Então, no formato de ciclo contínuo, que seria principalmente quem trabalha num formato ágil, você está sempre trabalhando o mesmo produto, você está sempre olhando para o mesmo produto, o mesmo serviço, e vai fazendo pequenas pesquisas entregando resultados. Um relatório, uma melhoria, um protótipo, uma solução. Mas você está sempre olhando para o mesmo produto e fazendo essas pesquisas em ciclo. O sob demanda já não é assim. O sob demanda é você tem um produto, você faz uma pesquisa sobre esse produto e você entrega um resultado final. E acabou. Você pode depois fazer uma pesquisa para outro tipo de produto. Então, não necessariamente você tem essa relação contínua com o mesmo produto, como você tem no ciclo contínuo. Então, isso aqui acontece muito quando a gente vai trabalhar em projetos, de projeto para projeto. Então, você pode, por exemplo, ser um designer, um consultor, que você está num projeto para um serviço, você vai fazer uma pesquisa em UX, vai entregar ali um relatório, uma jornada, uma melhoria. Depois que você entregou, acabou aquilo ali. Você vai agora partir para um próximo projeto, que pode ser com outro cliente, um outro produto. Então, você não tem esse olhar contínuo sobre o mesmo produto de quem trabalha nesses ciclos contínuos. E como é que isso vai impactar a sua pesquisa? Então, quando a gente pensa num ciclo contínuo, tem duas coisas que é importante estar claro que caracteriza esse ciclo contínuo, que é, primeiro, a gente está sempre olhando para o mesmo artefato, então sempre olhando para o mesmo produto, para o mesmo serviço, e sempre tem um ciclo ali de tempo pré-estabelecido.
de semana em semana, mês em mês, sprint em sprint, depende do nome que a sua empresa usar, mas você está sempre de tempos em tempos olhando para o mesmo produto. Quando a gente fala sobre pesquisa e demanda, que eu vou chamar aqui de um projeto, que a gente gosta muito de dizer que tem começo, meio e fim, e quando chega o fim acabou, você não precisa se relacionar com aquele produto de novo, é uma pesquisa que ela tem começo, meio e fim, e que você pode, como eu gosto de dizer, nunca mais ver aquele produto de novo, nunca mais ver aquele serviço de novo. Acabou. Você fez aquilo ali e entregou. Como é que isso vai impactar a sua pesquisa? Então, quais são exemplos, né? O que é um exemplo de uma pesquisa do tipo ciclo contínuo? Pode ser, você faz uma pesquisa, depois você cria o design, então você faz uma pesquisa de um produto, depois você vai para a parte do design e cria a interface, você entrega para o pessoal de tecnologia ali, o pessoal de desenvolvimento, acabou. Depois você vai para o próximo ciclo, onde você faz a pesquisa de novo naquele produto, faz o design, entrega para o pessoal de desenvolvimento. E você vai fazendo esse ciclo. Né? Então, esse ciclo é muito comum quando a gente trabalha no Scrum, por exemplo, que tem ali a etapa de pesquisa, a etapa de design, a etapa de delivery, vai para o QA, ele vai testar, sobe, implementou. Volta para a pesquisa. Então, você pode trabalhar no mercado desse formato, né? E está fazendo, olhando para o mesmo produto, fazendo essa pesquisa. Você pode também ser uma pessoa que é só focada na pesquisa, não necessariamente você vai entrar ali no design, no delivery. Então, você pode ser um designer que só trabalha com pesquisa, então você é um UX Research, focado em pesquisa, você é um Service Designer, só faz pesquisa, e você pode estar sempre fazendo pesquisa, entregando um relatório, fazendo pesquisa, entregando um relatório, fazendo pesquisa, entregando um relatório, e criando o que eu chamo do backlog. Cada pesquisa você sai com um resultado, um relatório. Você deixa lá um backlog do que você encontrou daquele produto. Você vai fazer outra pesquisa, você vai encontrar um outro resultado e fazer um backlog. No final, você vai ter um produto, né, que ele vai ter vários resultados de pesquisa e o time de desenvolvimento, seja de produto ou de serviço, vai pegando aquilo que você foi investigando e, enfim, implementando. Então, existe esse formato. Quando a gente vai ali ver como acontece a pesquisa sobre demanda, aí é aquilo que eu falei, você vai fazer a pesquisa e acabou. Então, você pode fazer a pesquisa, pode ser a pessoa que vai fazer o design, entrega para quem vai implementar e acabou, nunca mais você vai ver aquele produto ou aquele serviço. Ou você faz sua pesquisa, se você estiver fazendo uma pesquisa UX, que só vai entregar o resultado da pesquisa, não vai entrar em construção de design nem nada do tipo. Você pode fazer a pesquisa, entregar o resultado e acabou. Né? Então, sobre demanda você não tem aquele compromisso com o produto ou com o serviço de forma contínua, como você tem quando você trabalha num ciclo contínuo, como no ciclo ágil, né? Então, o que é que isso aqui vai implicar na sua pesquisa? Quando a gente trabalha num ciclo contínuo, você tem sempre o foco no mesmo produto. Então, você está sempre trabalhando para melhorar aquele mesmo produto, aquele mesmo serviço. Então, o que é que isso significa? Que você pode fasear as suas descobertas. Então, aqui tem muito a ver com o escopo de pesquisa. Ou seja, já que você está sempre olhando para o mesmo produto, você não precisa querer agarrar o mundo de uma vez só. Já que daqui na próxima semana, no próximo mês, na próxima sprint, você vai estar olhando para esse produto de novo. Então, você pode dizer, vamos olhar aqui só essa parte do produto, só a parte do check-in, só essa parte do serviço inicial. Na próxima pesquisa, na próxima sprint, a gente vê essa outra parte. Então, você consegue, no seu escopo de pesquisa, fasear as descobertas. O que é bom para você ter mais fôlego, né? Para você fazer uma boa pesquisa com um bom foco. E você tem também o que eu chamo de conhecimento acumulado, ou seja, como você trabalha para aquele produto, sempre você vai fazendo pesquisa, acumulando conhecimento, fazendo pesquisa, acumulando conhecimento. Então você vai entendendo mais do produto. Nas aulas passadas, a gente viu uma variável chamada contexto, tipos de contexto, que fala muito sobre o quanto você entende da empresa, né? E o quanto você entende do ecossistema à volta. E quando você trabalha no ciclo contínuo, você tem esse conhecimento de contexto muito grande, porque como você está sempre trabalhando para aquele mesmo produto, você vai acumulando o conhecimento do usuário, do resultado daquela pesquisa, do negócio, da estratégia, da relação do ecossistema, porque você está sempre ali dentro daquele mesmo contexto. Então, isso aqui fala muito sobre o seu escopo de pesquisa, né? O quanto você vai poder fasear e o quanto de conhecimento você já vai ter que vai agilizar ali você durante o seu processo de pesquisa. Quando a gente fala sobre pesquisa, sobre demanda, aí é o contrário, né? Você vai ter que definir melhor o escopo da pesquisa. O que é muito comum de acontecer quando a gente faz projetos sobre demanda, ou seja, cair de paraquedas, vou fazer aqui uma pesquisa exploratória para esse serviço, muitas vezes
nessa pesquisa exploratória, ter um olhar de vou agarrar o mundo. Porque já que eu não faço sempre já que eu não faço de forma contínua pesquisa, normalmente as pessoas querem descobrir o mundo numa pesquisa de um mês, de 2 meses. Então você vai ver que você não vai conseguir, né? Porque o cenário ele é muito amplo, né? Como a gente viu na pesquisa exploratória, que pode ter um escopo muito grande. Então, uma das coisas que vai acontecer se você estiver fazendo uma pesquisa que for ali sobre demanda, que for um projeto, você sempre está definindo o escopo. Então, você já precisa ter na cabeça que pode ser, o seu cenário de atuação em uma pesquisa sobre demanda, pode ser de você ir precisando negociar escopos da pesquisa. Muito grande, não vai conseguir falar sobre tudo, não vai conseguir investigar tudo. Vamos olhar isso aqui de forma superficial, vamos aprofundar mais nesse tópico. Então, talvez você precise ter isso no radar, né? Então, a sua entrega ela pode ser maior, já que seu escopo de pesquisa ele é maior, você não vai conseguir fasear como você fazia aqui. E a outra coisa é que você vai ter que ter um conhecimento muito grande em pouco tempo. Diferente de um produto que você faz a pesquisa em ciclo contínuo, que você vai acumulando, cada pesquisa você vai entendendo mais do produto, mais do serviço, mais do usuário, mais do negócio. Aqui você pode cair de paraquedas num produto que você nunca viu, de um segmento que você nunca viu, ou seja, aula de contexto. Um contexto novo para você e que você vai precisar dominar ele e depois você nunca mais vai querer ver aquele contexto. Então, você vai ter pouquíssimo tempo para entender daquele produto, daquele negócio, daquele serviço, da estratégia, para conseguir fazer uma boa pesquisa. Então, quando a gente fala de pesquisa sobre demanda, existe e ciclos contínuos, existem esses dois lados. Então, eu vou dar um exemplo visual, né, para vocês entenderem. Então, quando a gente fala sobre o ciclo contínuo, como eu falei, o cenário pode ser: você está aqui olhando para um produto digital, mas a gente viu na aula de tipo de artefato. Pode ser um produto digital, um produto físico, um serviço híbrido, um serviço digital. Mas vamos dizer aqui que tem um produto digital. O que seria trabalhar em ciclo contínuo? Você pode, por exemplo, fazer a pesquisa em um mês, e nesse um mês de pesquisa você descobrir que você precisa melhorar a experiência de check-in. Deixa isso em backlog, deixa isso para a galera que vai melhorar a experiência, seja o desenvolvedor, seja o designer que vai colocar a mão na massa, ele pegar essa demanda. Terminou essa pesquisa, você vai começar uma outra pesquisa. Agora você vai passar mais um mês fazendo a segunda pesquisa e no final você chegou a essa conclusão, um relatório que vai trazer isso aqui. Opções de navegação para estrangeiros. Você percebeu que vocês precisam no site trazer opções para usuários que são de fora. Como é que a gente resolve isso? Você encontrou essa oportunidade, deixou no backlog as outras pessoas que vão implementar, colocar a mão na massa, vão pegar nisso aqui. Você vai passar por um terceiro ciclo de pesquisa. Ao final, você encontrou aqui a oportunidade de redesenhar o fluxo de atendimento que não está funcionando. Então, trabalhar no ciclo contínuo é isso. Eu vou olhando, vou encontrando as coisas e vou deixando no backlog para que a gente consiga melhorar o produto, né? Eu posso trabalhar no ciclo contínuo aqui dessa outra forma, que seria como se a gente estivesse trabalhando ali meio que num processo de Scrum, né? Então, eu posso, por exemplo, numa pesquisa 1, na primeira parte da pesquisa, na primeira sprint, e aí quem vai dar o nome é a empresa que você trabalha, né? Ela trabalha por sprint, por semana, ela dá o nome de semana, ela trabalha em ágil, então chama de sprint, como é esse método que ela trabalha. Mas um outro exemplo em trabalho de ciclo contínuo pode ser: na primeira sprint a gente faz pesquisa, na segunda sprint a gente cai para fazer o design, depois a gente entrega para o time de delivery, e aí volta para um próximo ciclo de trabalho. Na primeira sprint eu vou fazer pesquisa, na segunda sprint eu vou botar a mão no design, depois a gente passa para o time de delivery. Veja que a pesquisa ela acontece continuamente e eu estou sempre olhando para o mesmo produto. E aí eu consigo fazer as minhas descobertas. Quando a gente pensa sobre demanda, é exatamente isso aqui. Vou fazer uma pesquisa, normalmente ela vai durar mais tempo do que uma pesquisa de ciclo contínuo. Então, vou passar 2 meses pesquisando sobre esse serviço. No final, vou entregar um relatório, ou na hora de tipo de entregável que a gente viu, uma jornada, um blueprint, um fluxo, e acabou. Posso nunca mais olhar para aquele produto de novo. Então, é mais ou menos assim que a sua pesquisa ela vai ser impactada quando a gente pensa nos modelos de trabalho. É pensar sobre o quanto você vai poder fasear a sua descoberta, ou seja, em vez de fazer uma descoberta da NASA, fazer uma descoberta de uma caneta,
fazer a descoberta de uma garrafa e descobrir de pouco a pouco, versus você precisar fazer uma descoberta enorme, porque você só vai olhar aquele produto uma vez. Eu gosto de dar o exemplo do parque, né? É como, por exemplo, você tem um parque na sua cidade que é muito legal e que é na sua cidade. Então, você pode ir, você tem ali a possibilidade de ir toda semana para o parque. Então, você vai uma semana, aí você brinca mais ali naquela parte do brinquedo. Na outra semana que você vai, você brinca lá mais com um campinho. Na outra semana você fica mais no lago. Como é do lado da sua casa, você pode ir cada dia brincar de uma forma diferente. Agora você vai para Disney. Você não vai para Disney todos os dias, nem a Disney é do lado da sua casa. Então, quando você vai para Disney, você tenta brincar no parque inteiro de uma única vez, porque nunca mais você vai, ou vai demorar para você voltar para Disney. Então, você tenta brincar com tudo, olhar para tudo, comprar tudo, fazer tudo o que é possível, porque você só está ali talvez uma vez na sua vida. É a mesma analogia aqui, né? Quando você tem quando você trabalha em ciclo contínuo, é o parque do lado da sua casa, você pode fasear e ir descobrindo as coisas aos poucos. Quando você vai fazer uma pesquisa sobre demanda, pode ser tipo uma ida para Disney, todo mundo vai querer abraçar tudo, você vai chegar no final e perceber que não conseguiu ver todos os brinquedos, então talvez seja melhor, antes de começar a pesquisa, antes de entrar no parque da Disney, já dizer: esses são os brinquedos que eu quero ir de todo jeito, vou garantir eles. O resto, se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, tudo bem. Os que eu queria ir, eu fui. É a mesma analogia para pesquisa. Como é uma pesquisa sobre demanda, você já precisa ter de antemão, talvez, um cenário que você não vai conseguir ver tudo. Mas em não conseguindo ver tudo, o que é que de fato é preciso ser visto naquela pesquisa sobre demanda naquele produto? Então, o principal impacto na sua pesquisa é o foco, né? Se vai ser faseado, se vai ser vou tentar abraçar o mundo, e principalmente o quanto de esforço você vai precisar ter para ter aquele conhecimento do contexto que a gente viu nas aulas passadas. Se for uma pesquisa de ciclo contínuo, você vai ter conhecimento acumulado, talvez seja mais fácil, menos esforço. Se for uma pesquisa sobre demanda e você não tiver conhecimento do contexto porque você nunca viu aquele cenário, nunca trabalhou com aquele segmento, talvez você precise gastar mais tempo para conseguir aquele conhecimento do produto, do contexto do negócio, para que você consiga fazer uma boa pesquisa, tá? Então é isso que eu queria falar um pouco nessa aula da variável dos modelos de trabalho à pesquisa e na próxima aula a gente vai vendo outras variáveis que podem impactar na sua pesquisa em UX.